Olá, está começando mais um Conexões especial na cobertura das eleições 2022. Nesse ano, nós estamos analisando as principais propostas dos candidatos ao governo de Goiás com a ajuda de especialistas. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma roupa de tonalidade rosa e estou sentada de frente a uma parede espelhada, de vidro, e lá no fundo você pode ver a cidade de Goiânia com as suas luzes e prédios. E como eu já expliquei para você, nesse ano a gente tem uma cobertura um pouco diferente e que pode ser assistida em diferentes plataformas também. No canal 15.1 do Sinal Aberto, no canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG e também pelo Facebook ou YouTube. Lá o programa é exibido simultaneamente à televisão. Então, se quiser acompanhar a gente, saiba que são vários os canais. Bom, hoje o programa vai ser dedicado a analisar as principais propostas dos 9 candidatos ao governo de Goiás nas áreas de educação e saúde. Para isso, a gente preparou um material bem rápido, sucinto, com algumas dessas propostas, para você acompanhar antes da nossa análise com as especialistas que já estão aqui no estúdio comigo. Então, confira. Nas áreas de educação e cultura, Cíntia Dias, do PSOL, propõe retomar concursos na educação, ampliar a isenção fiscal para a Lei Goiáses e fomentar os pontos de cultura. Edgar Diniz, do Novo, tem como principais propostas investir de forma prioritária na educação fundamental, criar um programa de recompensa para secretários municipais, gestores e professores, e também atrair grandes eventos culturais para as cidades goianas. Gustavo Mendanha, do Patriota, pretende, entre outras coisas, efetivar um programa de nivelamento educacional nas unidades de ensino, ampliar a quantidade de escolas militares e estimular a realização de grandes eventos culturais no estado. Major Vitor Hugo, do PL, também quer ampliar os colégios militares, além de premiar os estudantes que se destacarem. Na área cultural, ele pretende valorizar o sertanejo. Professor Pantaleão, da UP, promete desmilitarizar o ensino e erradicar o analfabetismo, além de criar o Circuito Cultural Goiano para incentivar manifestações artísticas no estado. A professora Helga, do PCB, quer estatizar todo o sistema educacional, vincular 5% da arrecadação do ICMS para a UEG e revogar os contratos das organizações sociais junto às escolas técnicas de artes. Já Ronaldo Caiado, da União Brasil, tem como principais propostas ampliar o ensino de tempo integral, dar computadores para os alunos a partir do 9º ano do ensino fundamental e criar escolas regionais de cultura Basileu França. Vinícius Paixão, do PCO, pretende destinar mais verbas para a educação e acabar com vestibulares para entrada nas universidades. Por fim, Volmir Amado, do PT, pretende fortalecer a educação inclusiva e valorizar a pesquisa. Se você quiser conferir todas as propostas nas diferentes áreas de cada um dos candidatos ao governo de Goiás, você pode fazer isso nesse site que vai aparecer na nossa tela e que eu vou falar agora. É o divulgacandecontas.tse.jus.br. Divulgacande, com D mudo, contas.tse.jus.br. Bom, e agora nós vamos para a parte que mais nos interessa, que é da análise geral dessas propostas na área de educação e cultura. E para fazer essa análise eu conto com a presença da professora Miriam Fábia, que é da Faculdade de Educação da UFG. Muito obrigada pela sua presença, professora. Muito bom contar com a sua presença aqui. Eu que agradeço, Camila. Professora, a senhora pode fazer uma descrição para o nosso público? Sim, então quero cumprimentar todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados,
Estou hoje com óculos azul e visto um vestido colorido com azul e laranja com um casaquinho laranja por cima. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, professora. Também contamos com a presença da professora Leda Guimarães, que é da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Muito obrigada pela sua presença, professora Leda. Eu que agradeço, Camila. Muito bom ter essa oportunidade de estar aqui junto com a Miriam Fábia. Eu sou uma mulher branca amarela, eu acho assim, né? Cabelos curtos, pretos, grisalhos. Estou com a roupa meio jeans, com a camisa branca bordada, com bordado azul. E é isso, agradeço mais uma vez. Nós que agradecemos. A gente vai começar falando primeiro de educação, que eu acredito que tenha, né, o maior número de propostas, né, propostas em todos os planos de governo. Depois a gente fala também de cultura. Para começar, professoras, queria que as senhoras analisassem qual a perspectiva que vocês têm, a análise que vocês fazem desses planos de governo, pensando que nós viemos de 2 anos de pandemia, com um período muito extenso de aulas, a maior parte delas remotas, de distanciamento, de evasão, né, de dificuldades que talvez tenha sido a primeira vez, né, que nós tenhamos enfrentado na educação dessa forma. Professora Miriam, qual é a análise que a senhora faz desses planos? Eles tratam dessa questão? A senhora acha que eles abarcam o que é necessário da gente pensar nesse momento? Então, olhando com cuidado, eu fiquei pensando que os planos tocam muito pouco nesta questão. Há uma preocupação muito excessiva em apresentar várias propostas, sendo que, por exemplo, toda a questão da aprendizagem, mas também a questão da evasão, né? Essa dificuldade que nós temos, inclusive, de garantir acesso e permanência, passa meio ao largo para os candidatos e candidatas. E eu penso que isso é uma preocupação muito grande. E também fico pensando que nós aprendemos muito nesses 2 anos, inclusive aquilo que nós não deveríamos praticar. Então, por exemplo, nós temos falado muito sobre isso, não era momento de implementar uma reforma, como a reforma do ensino médio, pela sua complexidade, pelas alterações que ela tem, em plena pandemia ou pós-pandemia. Então, e os planos, eles insistem na reforma. Vários candidatos e candidatas falam sobre a reforma do ensino médio como se fosse resolver o problema do ensino médio. Então, eu penso que a gente teria questões importantes para pensar. Por exemplo, a própria questão da presencialidade, né? E novas formas, inclusive, de pensar a escola, a questão da tecnologia, a ausência dela, o impacto disso para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então, essas questões são urgentes e necessárias. Né? E, consequentemente, mais do que português e matemática, a pandemia nos ensinou a pensar a escola como um espaço plural. É preciso avançar para além de português e matemática, fazer provinha e tirar notinha. O mundo requer de nós um outro lugar. E eu penso que a pandemia nos ensinou e os planos contemplam muito pouco, infelizmente, dinâmicas e desafios se é que podemos dizer, né, Leda? Pós-pandêmicos nesse momento. Então, são questões importantes. É preciso garantir acesso, permanência, êxito, aprendizagem, e isso tem que nos colocar num lugar diferente do pensar da escola. E eu penso que é um grande desafio para quem quer que seja o novo, a assumir aí o novo governo. Professora Leda? Olha, Camila, eu concordo com a professora Miriam. Educação e cultura, cidadania, não dá para pensar educação numa gavetinha e cultura em outra gaveta, meio ambiente em outra gaveta, tecnologia em outra, todas essas questões como se elas não fossem relacionais, como se elas não tivessem intrinsecamente em diálogo uma com a outra. E nesse sentido, eu vejo que essa costura
de que arte e cultura, educação e cultura poderiam estar presentes nos planos, elas não estão. Essa costura não se faz presente, não é? De uma maneira que alinhave um propósito progressista, um propósito emancipador do papel que uma educação e cultura cumpre numa sociedade. Então, e a pandemia, essa situação pandêmica que, como a Miriam fala, acho que a gente não pode dizer ainda que saímos, né? Ela vai revelar desigualdades que já estavam presentes, né? Então, vejo que alguns planos, uns mais do que os outros, fazem, né, tecem loas à tecnologia, né, a relação até com nomes muito bonitos, né, com propostas assim, e que não são propostas que a gente aprendeu. Uma das coisas que a gente aprendeu é que, em si, a tecnologia, ela vai nos ensinar, mas ela não é o ponto X dos problemas que a gente tem para resolver, tanto para a questão que a Miriam colocou, da permanência, do interesse, do que a escola significa hoje para a criança, para um jovem, das questões das culturas juvenis que estão presentes, quantas culturas juvenis se fazem presente numa escola que não estão necessariamente na relação currículo, na relação sala de aula, né? Então, acho que tem coisas assim, inclusive com propostas muito preocupantes. Professora, já que a gente já tocou um pouco na questão da cultura, na cultura ainda menos a citação em relação à pandemia, né? Nós sabemos que a área da cultura foi uma das últimas a retornar, os eventos presenciais, né, retornaram há poucos meses, agora em 2022, e a gente sabe que muitos artistas tiveram um período, né, sem recursos, dificuldades também em financiamentos estaduais e municipais e federais, enfim. E poucos tocam também nesse assunto, né, professora, de como auxiliar a cultura, a classe artística goiana nesse momento de retomada. Nos planos, corroborando com o que você diz, geralmente é o último item, não sei se a Miriam... Sim. É o último, é a última página, né? Muitas vezes 4 linhas, alguns mais detalhados, mas, de fato, só falando rapidamente, essa questão da cultura, eu acho assim, Camila, que a cultura esteve presente e foi o nosso grande alimento nessa pandemia, foi a nossa salvaguarda emocional, sabe? Onde a gente foi buscar uma saúde, né? Onde a gente se refugiou, mas isso não se materializa na atenção, nas políticas, não é? Muito pelo contrário, a gente teve cortes, a gente teve censura, a gente teve uma série de ações de descaso, né? De ausência a quem nos alimentou, a quem nos deu essa mão durante a pandemia, porque todas nós usufruímos, né, dessa veia, dessa potência que a cultura tem de nos fazer humanas, né, de alimentar a nossa humanidade. Todos nós usufruímos disso, todos nós. Professora Miriam, quer fazer um comentário também sobre isso? O que a senhora percebeu dessas propostas para a cultura, né, pensando na classe artística goiana? Eu acho que tem uma coisa, fiquei pensando, não sou uma especialista de cultura, mas que bom ouvir Leda aqui, né? Porque eu fiquei olhando, analisando os planos e eu penso que eles revelam uma compreensão dos nossos candidatos e candidatas em relação ao que é cultura, ao que é educação. E, ao mesmo tempo, revela muitas das dificuldades que nós temos de lidar com a cultura nessa perspectiva da humanização. E justamente a cultura que teve, sim, um papel fundamental na pandemia, né? O quanto a música, vou lembrar da música, do livro, do filme, né? Quanto isso nos alimentou de possibilidades de que esse tempo passaria. Então, isso é fundamental. Nós, os nossos jovens, as nossas crianças, e essa questão, ela não está articulada com a educação.
E eu lamento, porque era aqui um momento fundamental, e aí, por isso que eu disse, a gente tinha que avaliar o tempo pandêmico para pensar isso. Né? Gente, o papel da cultura, para todos nós nesse momento foi fundamental. Onde é que ela está? Listada, ancorada no campo educacional, exato, do ponto de vista mais macro, mais ampliado. Que não seja acessória. Que não seja acessória e que não seja instrumentalizada. Exatamente. Ou seja, agora eu vou trabalhar uma musiquinha para trabalhar alguma coisa. Não é essa a questão. É a música, é a cultura, é a arte popular, é a educação nesse papel de nos tornar mais humanos. E aí essa articulação que falta nos planos. Falta articulação educação-cultura, mas falta articulação, inclusive, por exemplo, de como é que nós vamos fazer um monte das promessas que estão lá. Vamos falar disso daqui a pouquinho, professora? Combinadíssimo. Tem muito assunto ainda para a gente tratar. Eu te convido a continuar com a gente aqui no Conexões, porque daqui a pouco a gente retoma essa conversa para analisar outras propostas para a área da educação e da cultura que foram feitas, que estão lá elencadas nos planos de governo de cada um dos candidatos ao governo de Goiás. Se você quiser participar do nosso programa, mandar sugestões de pauta, críticas, elogios, dá para fazer isso nas nossas redes sociais, lá no chat do YouTube ou do Facebook, nas mensagens diretas do Instagram, do Twitter, ou também pelo WhatsApp. É o 62 99181 1406. 62 99181 1406. A gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões especial para a cobertura das eleições 2022. Nós estamos analisando as diferentes propostas dos candidatos ao governo de Goiás, hoje na área da educação e da cultura. Para fazer essa análise comigo, estão aqui as professoras Miriam Fábia, da Faculdade de Educação da UFG, e Leda Guimarães, que é da Faculdade de Artes Visuais também da UFG. Professora Leda, vou começar com a senhora. Como educadora também, queria que a senhora falasse um pouquinho como que a senhora entende algumas das propostas que se fazem em relação à escola de tempo integral. Ela é vista por muitos candidatos como uma grande salvação, para o interesse dos alunos, para melhorar indicadores, há muito também dessa questão da avaliação meritocrática, dos números, das avaliações, e que a senhora também falasse desse papel da escola integral que incluiria a arte, a cultura, outras questões que não estão muitas vezes dentro do currículo fechado das escolas. Camila, eu vou começar assim, dizendo que por muito que é característica da luta da minha categoria, que é a de arte educadores, arte educadoras nesse país, a luta pela curricularização da arte, ou seja, nós viemos aí da década de 80, do movimento de associativismo, e depois, na década de 90, a gente foi chamando esse lugar que a arte não deveria existir como atividade. Ou seja, não é penduricalho do currículo, e sim que a arte deveria ocupar o lugar dentre as demais disciplinas, e conseguimos que isso se tornasse lei. Muito bem. Quando vem o projeto das escolas de tempo integral, nós temos entre aspas, uma garantia de que a arte não fosse removida do currículo e que ela fosse para... então, a arte só vai acontecer no contraturno. Essa foi uma discussão que pautou aí, isso tem o quê, 10 anos ou mais, não é? Essa pauta. No entanto, isso aí gera aquela discussão, não, mas dá oportunidade a quem não é exatamente aquele professor, aquela professora oficial da escola que fez o concurso, são outros atores e atrizes que vão poder também interagir com a escola.
sonhou-se, né, que nessa escola de tempo integral haveria uma correlação com a escola e comunidade, com os saberes da comunidade, enfim, foi uma série de sonhos, né? Na minha uma avaliação muito mais rápida, essa ideia de escola de tempo integral com uma potência onde a arte e a cultura se fariam presentes, ela foi apropriada. E a gente pode ver isso nos planos, que essa bandeira da escola de tempo integral como uma solução, eu posso ser dura aqui, me falar, vocês me desculpem, mas ela me parece mais um sistema prisional. Para manter os estudantes na escola? Para manter os estudantes na escola. E eu tenho depoimentos de jovens que estão comigo no primeiro período da universidade e que eu pergunto como foi a sua experiência de ensino médio, e aqueles que estiveram em escolas de tempo integral, olha, muito pouco a gente ouve uma experiência positiva. Não é? Como, por exemplo, são escolas gradeadas, são escolas onde não existem espaços, né, apropriados, nem quadra de esportes, né, existem bibliotecas, enfim, um teatro, um espaço de cultura onde aquela promessa, daquela ideia, né, de escola de tempo integral, que teria esse papel de uma formação para uma formação mais integral, uma formação cidadã que atravessaria o currículo comum num primeiro turno e uma ampliação dessa formação no contraturno, a gente não vê. Professora, vou interrompê-la para passar a palavra para a professora Miriam Fábia. Professora Miriam, e a sua avaliação dessa escola de tempo integral e de que muitos candidatos usam essa terminologia, né, esse conceito da escola de tempo integral, como uma saída para vários dos entraves que a gente tem na educação? Bom, então a gente precisa primeiro fazer uma avaliação entre o prometido e o cumprido. Promessa nós temos muitas. A escola de tempo integral é meta no Plano Nacional de Educação e no Plano Estadual, não cumprida. O dado do INEP nos diz que a gente avançou muito pouco em relação a isso. Então havia um certo silêncio sobre a ampliação das escolas, do número de escolas de tempo integral, aqui em Goiás, inclusive. Agora ele volta à pauta nesse momento. Então é preciso perguntar, né, em relação ao que se pretende, que escola é essa? Porque isso que a Leda fala em relação a como essa escola está organizada, revela a fragilidade do próprio sistema educacional público nosso. São escolas com infraestrutura precária. Nós estamos falando isso há décadas. Quanto tempo? Né? Infraestrutura precária, que efetivamente não garante permanência dos estudantes, não teria condições mínimas de garantir a permanência do estudante durante mais do que 4 horas, do turno costumeiro. Então, pensar a educação de tempo integral, a ampliação do tempo na escola é fundamental, inclusive para reduzir desigualdades. No entanto, não pode ser meia boca, como nós temos visto. Não dá para pensar isso na mesma infraestrutura, com as mesmas condições de trabalho dos profissionais e sem pensar o que eu quero para esse projeto. E os planos não tocam nessas questões. Fazer bordão, fazer refrão, né? Tem umas coisas nos planos meio refrão. O que eu estou chamando de refrão? Repete, repete, repete. Eu quero só dizer assim, tá, e daí? Como é que vai fazer? De onde vai sair o recurso? De onde vai sair o recurso? Né? Qual a proposição de ampliação de tempo que nós temos? É mais do mesmo? É mais para treinar para a provinha? Uhum. Então, assim, são questões com quais profissionais? Eu vou contratar profissionais e fazer concurso para o ingresso na carreira? Profissionais com formação que atuem em suas áreas? E não é só contratar, e não é só concursar. É professor de arte, formado em arte, trabalhando arte. Não é trabalhando outra coisa. E aí, essa questão da arte, para terminar a questão aqui, assim, olha, me surpreende que empreendedorismo apareça em todos os planos. Outro refrão.
Eu brinco com a história do empreendedorismo com os alunos, que é empreendedor de bolo de pote. Alunos protagonistas. Alunos protagonistas. E a gente dê tanto destaque para a cultura em geral, para a arte em geral, que efetivamente teriam, né, aqui uma importância muito mais fundamental na formação dos jovens do que fazer empreendedorismo num tempo como o nosso. Empreendedorismo para ser Uber? Para ser geladinho gourmet? Então, assim, na brincadeira, eu falo muito isso. O que é ser empreendedor em tempos tão brutos? E aí, a gente faz umas trocas, né, Leda, do ponto de vista curricular, que são horrorosas. Do ponto de vista de formação dos pequenininhos, ou seja, da educação infantil, até a universidade. É lamentável. Professora, já que a senhora tocou na questão do currículo, mudança curricular, a gente tem, como a senhora mesma disse no primeiro bloco, um período de implementação de uma mudança muito drástica no ensino médio, né? Uma mudança de currículo, de uma possibilidade supostamente maior de escolha dos estudantes em relação àquilo que eles querem ou não querem aprender naquele momento. Queria que a senhora fizesse essa análise. Primeiro, explicando para a gente, é obrigatória a implantação desse novo ensino médio? O Estado de Goiás poderia, por exemplo, esperar até que houvesse algum tipo de tentativa de acabar com essa defasagem que a gente acompanhou durante a pandemia? Ou deveria ser aplicada agora? Como é que a senhora vê a aplicação desse novo ensino médio e as promessas para os próximos 4 anos? Muita coisa, professora, se der para receber. Assim, primeiro, o Estado poderia, sim, aprovar uma legislação adiando a implantação da reforma do ensino médio, como aconteceu no Rio de Janeiro. Outra coisa, nós temos pleiteado, e eu sou defensora também desse pleito, de que não é momento de implementar reforma nenhuma de tamanha complexidade. Então, primeiro que eu sou contra a reforma, né? Ela é ruim. E essa pseudo possibilidade de escolha, leia, é promessa. De novo, é promessa. É promessa, porque a rede ela vai ter que fazer a oferta. E aí eu quero saber qual é a oferta que a rede vai fazer. Muda drasticamente e amplia a desigualdade. Eu não tenho dúvida disso. Camila, nós vamos voltar daqui 10 anos e eu vou dizer assim, eu disse, amplia a desigualdade, amplia o empobrecimento da formação oferecida nas escolas públicas. Então, assim, o Estado pode, e é esse o nosso clamor, tanto aqui quanto na esfera federal, de que essa reforma não seja implementada nesse momento. É preciso pensar de novo frente aos desafios que nós temos. E eles são inúmeros e são brutais para poder fazer reforma de currículo sem efetivamente fazer uma reforma. Em todos esses aspectos nós já pontuamos, inclusive do que é o projeto de educação. Professora Leda, e a opinião da senhora em relação a esse novo ensino médio, pensando nessa integralidade que a senhora tanto falou, né, da educação, da cultura? Olha, eu estava aqui, a gente fica escutando aqui. Eu também sou contra, né? Mas quero pontuar algumas coisas, assim, dessa... Primeiro, uma reforma, para reformar o quê? Diante de tantas questões que nós já temos, né? E de avanços também, de potências que a gente tem dentro das realidades da escola, vem um projeto que já vem aí desde 2015, né? 2016, que vem sendo refeito num sentido de homogeneizador. Né? Então, assim, na minha área, pelo menos, se é que eu posso falar da área de artes, nós não ganhamos em nada. Muito pelo contrário, nós só perdemos, e perdemos desde espaço no documento. O documento começou, se eu não me engano, olha, eu precisaria checar, né? Mas com 32 páginas dedicadas à nossa área. Hoje, acho que não chega a 11. Eu acho que, e isso considerando música, teatro, dança e artes visuais, e ainda uma chamada que ninguém sabe direito o que é, chamada de artes integradas.
Então, e isso, traduzindo, é o novis fora nada. E isso, assim, você tem uma série de coisas que os professores, de repente, eles têm que entregar, né, o delivery, para que isso seja medido numa pontuação aí do IDEB, ele tem que entregar uma coisa que, em termos de uma formação para a cultura, uma formação para, eu vou usar uma palavra que eu nem gosto muito, mas para uma sensibilidade, para ver o mundo com outro pensamento. É muito difícil você colocar umas letrinhas, que é o que se pede, e você entregar isso em termos de uma avaliação que a pessoa vai responder exatamente aquilo. Muito pelo contrário, né? A arte na escola, ela fomenta o pensamento divergente. Mas tem uma outra pontuação que eu gostaria de fazer, que é assim, essa escolha, essa liberdade de itinerários, para mim ela é uma falácia, é falsa. Porque uma escola, digamos, uma escola privada, uma escola particular, talvez ela possa, quer dizer, se ela tiver interesse, né, oferecer esse quinhão, esse quilate cultural, que uma escola pública, não sei se ela vai exatamente contratar esses professores ou ela vai dispensar porque tem interesses mais urgentes a cumprir. E que não necessariamente o cardápio, no cardápio curricular, na hora de fazer essa escolha, uma formação cultural, artística cultural, estaria presente no cardápio dessa criança, aliás, desse adolescente. Não estaria, Leda, não porque estaria, as propostas, né, que nós temos apresentadas nos planos de governo tem outro refrão. Exato. Formação técnica profissional. O tempo inteiro. Essa Exato. Conversa com você aqui, Leda, é para nós. Porque Exato. Lá o que a gente tem é implementar a reforma de ensino médio e, óbvio, o itinerário de formação profissional. Exato, não interessa. Voltamos a 71? Voltamos à década de 70. Voltamos a 5692 de 71? Porque o governo, as propostas de governo que nós temos, a ênfase da reforma é de formação técnica profissional. Exato. Aí precisa empreendedorismo, mas não precisa nada disso que a Leda está dizendo. E nem, Miriam, quando se fala em formação para o trabalho, educação para o trabalho, nem isso se considera que o campo da arte é um campo a ser considerado. Que é um campo a ser pensado no mundo do trabalho. E que gera, exatamente, e que tem aí, nem isso, né? Bom, a discussão está ótima, professoras, mas eu vou ter que interromper de novo, porque eu tenho que chamar mais um intervalo. Daqui a pouco a gente completa essa análise com as professoras para que você possa entender um pouco mais o que são essas propostas, né, que estão nos planos de governo, principalmente na área de educação e cultura. Então não sai daí que a gente volta rapidinho. Esse é o último bloco do Conexões, que continua a fazer a cobertura especial das eleições de 2022. Nosso foco nesse ano é tentar te ajudar a analisar as diferentes propostas dos 9 candidatos ao governo do estado de Goiás. Hoje o foco são as propostas na área da educação e da cultura. E estão conosco aqui para fazer essa análise as professoras Leda Guimarães, da FAV, da Universidade Federal de Goiás, e a professora Miriam Fábia, da Faculdade de Educação, também da UFG. Agora eu vou tratar de 2 temas mais polêmicos. O primeiro deles é militarização do ensino ou desmilitarização do ensino. Há propostas tanto para aumentar as escolas e colégios militares, né, dependendo da nomenclatura aí, quanto de difícil falar isso, desmilitarizar o ensino e retirar essa tutela, né, da Polícia Militar de colégios estaduais. Queria que as senhoras analisassem essas propostas, pensando que hoje nós temos um número razoável de escolas que estão na mão da Polícia Militar, né? Professora Miriam, vou pedir para a senhora começar. Então, esse é um tema extremamente importante, porque ele mexe com os princípios mais básicos da educação pública brasileira, da gestão democrática,
das condições, igualdade de condições de acesso e permanência, pluralismo de ideias, né? Liberdade para aprender e ensinar. Esses itens todos, eles são itens, princípios com os quais a militarização mexe o tempo inteiro. Então, a gente tem as propostas mais conservadoras no sentido de ampliação, e eu espero que nenhuma delas ganhe, para ser bem direta, porque a gente vem travando uma disputa, escola pública para a população civil é lugar dos profissionais da educação, formados nos cursos de licenciatura, formados para serem professores e professoras, e a polícia tem outro papel. Tem que discutir o lugar da polícia lá na segurança pública, ou das Forças Armadas, lá na nossa defesa do país. Esse espaço aqui é espaço de pensar efetivamente a atuação dos profissionais. E, nesse aspecto, eu penso que a gente pode pegar o exemplo da saúde. Se a gente pegar a questão da medicina, qualquer um que não tenha formação e exerça é considerado exercício legal da profissão. Então, a gestão da escola, a compreensão de que esse é um espaço dos profissionais da educação, sendo ocupado por policiais ou pelas forças militares, sejam quais forem, Camila, é efetivamente um descumprimento de toda a legislação. Então, nesse aspecto, os planos que falam de desmilitarização acenam com possibilidades interessantes. Eu diria que esse não é um fazer simples, está muito entranhado, há uma construção ideológica em torno do sucesso dessas escolas, mas ao mesmo tempo é preciso barrar a entrega dessas escolas e do educar, que é mais grave, nas mãos dos militares. Eles têm papel fundamental na sociedade e a gente pode se chamar para discutir segurança pública e proteção do país. Esse é o lugar dos militares. Aqui é o lugar dos profissionais da educação. Então, eu penso que os planos, quando prometem a militarização, fazem promessa e fazem da militarização, eu brincava com alguém, desvirtua a ideia da militarização e faz da militarização uma moeda eleitoreira, uma moeda de troca. Como se isso fosse garantir um resultado melhor na educação. E aí, já que não quero investir na rede como um todo, aí eu faço aqui e ali, acolá com algumas escolas e digo, olha que sucesso. E o restante das escolas da rede, ou seja, a maioria fica abandonada. Então, eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, E outra coisa, de novo vamos voltar à escolha, porque há também uma promessa de que, tá bom, são algumas escolas e você pode escolher. Quem pode escolher? Com qual critério essa escolha se dá? A mesma coisa. Então, é preciso pensar isso com cuidado. E eu convido a todos os professores e professoras, a comunidade, a pensar efetivamente o lugar da escola e o lugar da segurança pública. Cada um dos seus profissionais no seu quadrado, ou melhor, no seu redondo, que é melhor. Melhor. Professora Leda, qual a opinião da senhora em relação a essas propostas? Ou de militarizar mais escolas ou de desmilitarizar todas as escolas? Desmilitarizar todas as escolas. É um absurdo. Que promessa foi essa, e que uma boa parte da sociedade compra, que é essa que as escolas militares vão salvar a educação. É uma promessa da disciplina, da disciplinarização, que é diferente, não é da disciplina, é da disciplinarização das mentes, dos corpos. Você pega os adolescentes que têm a sua marca identitária é ser diverso, é formar tribos, cada uma puxando para um lado, cada uma com uma pegada. Eles vivem mundos à parte, porque uma coisa é a rigidez que é exigida nas escolas, o comportamento, o sentar, o bater continência, o fazer isso, e a outra coisa são os outros mundos que eles vão procurar construir, que eles vivem à parte, fora da escola. E isso dá
Isso provoca, Camila, lógico que eu tenho que ter cuidado, porque eu não sou psicóloga, mas isso provoca danos emocionais, danos de ordem, muitas vezes irreversíveis. Então, a gente tem... a desistência é o menor deles. A reprovação é o menor deles. Nós podemos ter danos aí que não estão sendo contabilizados. Né? Que não estão sendo contabilizados. Então, eu sou contra e, de novo, eu estou insistindo aqui de novo, a arte, nesses ambientes onde a gente vai trabalhar com uma liberdade de pensamento, uma liberdade de reflexão e de compreender o mundo por meio, não é, digamos assim, de temas polêmicos que a arte traz isso para a gente em termos de conteúdo, você imagina que tipo de arte vai ser essa a ser trabalhada nos currículos das escolas militares quando existe, né? Quando está presente. Né? Então, eu sou totalmente contra e é urgente, é como a Miriam falou, é um tema que nós, educadores e educadoras, temos que enfrentar porque estão nos roubando, nossos espaços. Né? Vamos falar de um outro tema que eu acho que também vai ser ponto para muitas discussões, que é a questão do financiamento da rede pública de ensino, né, no Estado. Nós temos um teto de gastos federal que exige um limite de gastos em todas as áreas essenciais, né, e também há aqui no Estado uma perspectiva de redução de arrecadação de impostos, principalmente do ICMS. Não se fala muito de onde vão ser retirados os recursos para cada um desses projetos e, por outro lado, também há promessas de repasse de atividades escolares para a iniciativa privada, né, professora Miriam? Como é que a senhora vê isso? E isso muito atrelado também, acredito, na questão do mérito, né? Mérito tanto dos professores quanto dos alunos em atingir certa pontuação em exames, em avaliações. Queria que a senhora fizesse uma análise sobre isso. Eu queria puxar uma outra coisa junto com essa, que nós temos em Goiás uma universidade estadual mantida com os recursos públicos do Estado, né? E efetivamente, durante a leitura dos planos, a gente não consegue visualizar uma ampliação de investimentos urgente e necessário para a manutenção da UEG. Ao contrário, a gente tem visto nos últimos anos que a UEG vem reduzindo a sua atuação, uma instituição com uma capilaridade, uma interiorização imensa e que precisa de recurso. Essa é uma questão que a gente precisa pensar. E o papel da ciência, e o papel da pesquisa. E aí, se a gente for pegar a questão da pandemia, podia nos ajudar a pensar tudo isso. Então, é preciso ter recurso para financiamento da Universidade Estadual de Goiás, né, para contratação, para o concurso, para fomentar a pesquisa. Essas são questões fundamentais aqui. Ao mesmo tempo, se a gente faz muitas promessas de fazer grandes coisas, a gente precisa dizer como fazer. E a gente não tem os planos, eles não contemplam a questão do financiamento. Não é possível ampliar o número de escolas de tempo integral sem recurso. Sem recurso para infraestrutura, sem recurso para mais pessoal, né? Sem recurso para alimentação dos estudantes. Para a formação inicial, continuada. Vamos pensar a questão de uma outra, de um outro item que vem aparecendo, que é a necessidade, inclusive frente ao empobrecimento da população, de reforçarmos a alimentação escolar. Exato. Precisa de dinheiro, não dá para ser o trocadinho que a gente vem recebendo. Só que assim, enquanto vigora, né, esse estrangulamento das atividades essenciais, a gente não tem como fazer nenhuma movimentação. É justamente aqui, no não investimento, né, que a gente vai ter promessa de militarizar para poder ter escola de qualidade. Então, a maior parte da rede fica sem o suporte financeiro necessário,
porque não tem de onde tirar os 25% que o Estado deveria aplicar, mais os recursos do Fundeb. Infelizmente, não tem chegado a contento para dar conta das exigências que a rede tem, além de todas as dificuldades que nós temos na execução orçamentária. Enquanto determinados tipos de relação público-privada quebra todas as dificuldades, executa recurso mais fácil, capta recurso de outros lugares, mas ao mesmo tempo esse recurso não é diretamente aplicado na atividade fim da educação e, consequentemente, a garantia das atividades meios. Então, a gente está num dilema muito grande e os nossos candidatos e candidatas precisam nos dizer como de onde eles vão tirar o dinheiro e como é que eles vão fazer a aplicação dos planos orçamentários. Professora Leda, vou só puxar essa questão que acho que faltou a gente falar, que há planos que falam muito de mérito, isso me preocupa um pouco, né? Mérito dos professores, de bonificar professores, gestores, administradores que tenham um nível, não sei como seria, né, de excelência, e também alunos, né? Como é que a senhora entende isso dentro da educação? A gente está pautando essas propostas no mérito individual. Perigosíssimo. Assim, eu acho uma questão perigosa. Educação, acho que é dever do Estado e a gente vai retirando e encontrando meios. Eu vou só pegando um gancho aqui nesse tema que a Miriam colocou, a gente vai, o Estado ele vai abrindo mão, não é, desse seu papel, e quando a gente pensa na figura que é meio, não poderia ser, mas é meio abstrata, quem é o Estado quando a gente fala de educação? Somos nós, né? São os professores. Então, essa massa de professores e professoras e profissionais da educação formados para um exercício laico, para um exercício civil, para um exercício cidadão com a educação, ele é privado. E nisso vem a bonificação. Bonificar quem? Bonificar, porque uma coisa, lembrando aqui dessas questões, se a gente pensa você faz determinadas ações dentro da escola, onde você tem incentivos culturais, incentivos à ciência, a feiras de ciência, outras questões que são incentivos a você pensar mais além, ao estudante pensar e ao professor, aos professores também. Agora, a bonificação, ela cria um lugar, que é o que você estava falando, dessa meritocrático, que para mim é contraproducente. Então, eu vou bonificar. E que mecanismos essa pessoa, o professor ou o estudante, vão lançar mão para serem bonificados? É um perigo, é um lugar de exceção dentro de uma educação pública, né? Então, não sei como é que a Miriam vê isso, mas eu acho que tem uma coisa aqui complicada também, Camila, porque nós estamos falando de um momento muito ímpar da humanidade e um momento em que nós, na educação, na cultura, deveríamos cada vez mais exercitar práticas coletivas, de pensar o planeta, de pensar a nossa existência, de pensar o coletivo. O mérito, ele impõe uma lógica concorrencial, perversa, competitiva, quebra os vínculos, os laços, né? Sejam eles os laços mais coletivos, mas sejam eles os laços mais próximos. Então, quanto mais eu imprimo uma lógica meritocrática, mais eu tenho disputa, menos eu exercito a capacidade de olhar o outro, de ser compassivo com o outro, de pensar o outro, mas de pensar a natureza, de pensar a gente nesse lugar. Então, essa educação, ela é uma educação extremamente perversa, até porque sabemos
que não são todos que vão se beneficiar. Exato. Então, eu já digo assim, de partida, as charges, né? De partida, a lógica meritocrática é isso. Você numa posição, e aí vamos pensar a população negra desse país, a população pobre, os meninos e as meninas que vivem nas periferias, qual a condição de competir com iguais condições esse público tem frente às camadas médias e às camadas altas desse país? Todos vão ser concorrentes. Iguais. Né? Iguais como, cara pálida? Bom, nosso tempo está chegando ao Acabou. fim. A gente teria muitas questões para tratar ainda, mas quero agradecer desde já por pelas duas terem ajudado a gente a ter um senso crítico em relação às propostas, a visualizar algumas coisas que muitas vezes só ali no papel elas podem parecer muito subjetivas, né? Muito obrigada, professora Miriam. Por nada, Camila, agradeço a oportunidade de estar contigo e com Leda, é sempre um prazer conversar com vocês. Espero que todos que nos acompanham, todas as pessoas que nos acompanham, olhem as propostas, pensem bem e votem com muita consciência deste momento, mas de tudo aquilo que nós temos pelos 4 próximos anos. Então, juízo na hora de votar. Obrigada também, professora Leda, foi uma honra receber a senhora aqui. Nossa, muito obrigada, assim, eu sempre que a Miriam está em alguma coisa, eu vou junto. Mas muito obrigada. E eu queria só terminar lembrando uma reflexão da semana passada que um estudante trouxe na universidade. Ele escreveu uma coisa pensando sobre o presente. Ele falou assim, para pensar a educação, eu tenho que pensar no presente. Que presente é esse que nos faz viver bem e dizer assim, eu posso pensar no futuro? Eu achei assim, fantástico. O hoje e o amanhã, para a gente pensar. Muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais esse dia, né, em mais esse programa especial. Eu espero que você continue assistindo a série de análises das propostas dos candidatos ao governo de Goiás. Uma ótima noite para você, até mais.